Existem filhos que, ao chegar na fase adulta, sentem profundo respeito pelos pais. O contrário disso também se vê muito nos dias de hoje. Mas afinal, o que fez a diferença no modo de educar esses filhos? Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz sobre isso? Enquanto isso, veja aí algumas imagens referentes ao que eu estou falando e outras imagens aleatórias. Como eu já falei em outros vídeos também, o importante é você se atentar ao assunto comentado aqui. Quando Jesus foi interrogado sobre qual seria o maior dos mandamentos, ele falou: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E depois Jesus disse também: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Por que eu estou falando isso? Porque tem muitas pessoas que, quando tem um filho, bota o filho no lugar de Deus. Toda pessoa que for mais importante que Deus na nossa vida vai nos decepcionar. Eu não estou dizendo aqui que não devemos amar os nossos filhos. Estou apenas falando para você que não devemos endeusar os nossos filhos. O Salmo 127 fala-nos que os filhos são herança do Senhor. É uma recompensa que o Senhor nos deu. Sim, porque galardão significa recompensa a serviços prestados. E para o salmista falar isso, ele supõe que nós prestamos serviços ao Senhor. E qual seria o serviço que eu estou prestando ao Senhor Jesus? Será que os meus filhos de alguma forma estão vendo eu colaborar com a palavra do Senhor? Na verdade, existe muito ensinamento subentendido aqui nesse versículo bíblico, porque quando eu trabalho para o Senhor trabalha para mim. Enquanto eu trabalho para Ele, Ele trabalha na minha família e trabalha cuidando dos meus filhos também. Quando uma criança começa a falar, uma das primeiras coisas que deve se ensinar a ela é a oração do Pai Nosso. Deve-se ensinar a criança que nós somos propriedades de um Deus amoroso e Ele está sempre cuidando de nós. Isso fará os nossos filhos serem pessoas mais confiantes, porque afinal, se pertencemos ao Criador, se o Criador cuida pessoalmente de nós, ensinar isso às crianças vai fazer deles pessoas mais seguras e felizes. Você vai fazê-los ser pessoas gratas e sentir um profundo respeito por você. Afinal, o que mais aproveitamos na vida é o bom viver. E a Bíblia, como eu já falei aqui, nada mais é do que um manual de como se viver bem. No livro bíblico de Provérbios 22:6 diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Isto significa, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Em Provérbios 29:15 diz: a vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz é entregue a si mesmo e envergonha a sua mãe. Isso significa que devemos ensinar a disciplina aos nossos filhos. Devemos falar com os filhos com firmeza, olhando nos olhos, sem sermos agressivos, sem ofender e sem ameaçar. Seja objetivo na orientação, sem dar espaço para bate-bocas ou sermões. E você deve ensinar também o seu filho a respeitar as pessoas mais velhas e os avós. Isso vai fazê-los a respeitar você no futuro e vai fazer os teus netos respeitar você também. Afinal, todos vamos envelhecer. Jamais desrespeite uma pessoa mais velha, seja ela um familiar ou até mesmo um estranho, na frente do seu filho, pois com certeza um dia isso vai se repetir e vai ser com você. Uma das coisas mais importantes também é ser carinhoso com as crianças. Quando você afaga e acaricia o seu filho ainda bebê, você vai ensinar o cérebro dele a produzir serotonina. E isso vai fazer com que o seu filho seja um adulto feliz. E uma das coisas mais importantes que tem é você abençoar o teu filho. Sempre que você levar o teu filho na creche ou na escola, diga ao teu filho: Deus te abençoe. E mesmo quando o teu filho já for um adolescente, ao sair de casa, fale sempre para o teu filho: Deus te abençoe. O abençoar de uma mãe ou de um pai tem poder sobre o filho. Eu sempre falo para o meu filho: Deus te abençoe. E ele repete: abençoe você também. E faça isso desde criança e teu filho nunca vai se envergonhar de Deus. E Deus vai sempre cuidar dele. E confie em Deus, porque Deus realmente cuida dos nossos filhos. Se porventura um dia você tiver um filho problemático, você pode procurar ajuda psicológica. Porém, considere também que o problema pode ser espiritual e com a ajuda de Jesus tudo se resolve muito mais fácil. Lembre-se sempre de dobrar os joelhos e pedir o direcionamento de Jesus na educação
educação dos filhos. Peça a Jesus também que livre teu filho de toda e qualquer maldição hereditária. Ensine o teu filho a ler a Bíblia e confiar no Senhor. E que Deus abençoe a minha família e a sua família também. Valeu!